E aí, pessoal do canal Flint, o século, mais uma aula aqui agora sobre o filme Homem-Aranha 1, uma cena muito legal do filme. É a cena do tio Ben falando com o Peter Parker, do Tobey, né? Então, eu vou soltar o clipe, aí você vejam o clipe e vejam a aula e depois vejam o clipe de novo para dar uma reforçada, certo? Então, solta o clipe aí. Worüber müssen wir denn reden? Wieso jetzt? Weil wir uns schon so lange nicht unterhalten haben, dass deine Tante May und ich gar nicht mehr wissen, wer du überhaupt bist. Du vernachlässigst deine Aufgaben, du machst all diese seltsamen Experimente in deinem Zimmer, du fängst in der Schule Streit an. Ich hab damit nicht angefangen, das habe ich dir gesagt. Aber du hast ihn verdammt nochmal beendet. Ja, hätte ich denn weglaufen sollen? Nein, du sollst nicht weglaufen, aber Pete, hör zu. Du veränderst dich, ich kenne das. Ich habe in deinem Alter genau dasselbe durchgemacht. Nein, nicht genau dasselbe. Peter, du bist jetzt in dem Alter, wo sich für einen Mann entscheidet, was für ein Mann er den Rest seines Lebens sein wird. Pass auf, in wen du dich verwandelst. Dieser Typ Flash Thompson, er hat sicher verdient, dass du ihn verprügelt hast. Aber nur weil du ihn verprügeln kannst, gibt dir das noch lange nicht das Recht dazu. Vergiss niemals, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Hast du etwa Angst, dass ich mich in irgendeinen Verbrecher verwandle? Hör auf, dir Sorgen zu machen, okay? Irgendwas ist anders. Ich komm schon dahinter. Aber halt mir bitte keine Vorträge. Ich will keine Vorträge halten und auch nicht predigen. Und ich weiß, ich bin nicht dein Vater. Dann hör auf, so zu tun, als wärst du's. Gut. Ich hol dich um 10 wieder hier ab. Então, primeira frase. Worüber müssen wir denn reden? Wieso jetzt? Então, worüber significa sobre o que. Nós significa via. Denn, ele é para intensificar. Por exemplo, agora müssen. Müssen significa devemos, né? Reden significa falar. O denn nessa frase aqui, ele intensifica a frase. Porque sem essa frase sem um den, assim, ó, worüber müssen wir reden, ela seria normal, é totalmente correta, gramaticalmente correto. Mas com esse den aqui, ele intensifica, que mostra que o Peter, ele tá com raiva, ele tá frustrado. Então esse den é uma marcação de frustração, entendeu? E não tem tradução no português, entendeu? É só uma marca de frustração, entendeu? Quando você fala o den. E agora, wieso jetzt? Wieso significa por quê e jetzt significa agora. Agora outra frase. Weil wir uns schon lange nicht unterhalten haben, dass deine Tante May und ich gar nicht mehr wissen, wer du überhaupt bist. Então, primeira frase aqui, ó. Essa frase aqui. Então vai significa porque, via significa nós. Calma aí, eu errei aqui. Tá. Significa nós também, que eu coloquei aqui na frente. Agora esse aqui, ó. Schon lange. Schon lange é por muito tempo. Esse schon aqui também intensifica. Essa palavra aqui, ele intensifica. Então, ele não tem tradução, esse schon aqui nessa frase. Não tem como ser. O schon não significa muito, mas sim ele é uma marca de intensificação. Então, eu vou até desmarcar aqui, ó. Porque esse schon, ele é marca de intensificação do tempo, entendeu? E lang significa longo, o tempo é implícito, né? Nicht unterhalten, não conversamos. Haben significa ter. Não tem como traduzir aqui no português, mas significa ter ou haver. Aí, das deine Tante May, aqui é sua tia May, e eu, né? E is gar nicht mehr wissen. E eu não sei mais. Então, mehr significa mais, wissen significa saber. Então, aqui é sei. Wer du überhaupt bist. Então, wer significa quem, du significa você, überhaupt significa realmente e bist significa
bem fácil. Vamos para outra frase. Du vernachlässigst deine Aufgabe. Du machst alle diese seltsamen Experimente in dein Zimmer, né? Então, du vernachlässigst é negligenciar, então é você negligencia. Você negligencia suas tarefas de casa, né? Que ele está se referindo. Você faz todos estes experimentos estranhos em seu quarto. Então, deine significa suas, Aufgabe significa tarefas, du machst, então machst significa fazer. Desculpa a minha pronúncia, eu não sei tanto pronunciar bem como nativo. E alle significa todos, diese significa estes ou estas, nesse contexto seria estes. Então, seltsam é a característica de algo que é estranho, que é meio solitário, meio estranho, né? Então, nesse contexto seria estranho. Experimento é bem fácil, cognato, experimentos. In deiner cima, né? Em fica em. Ó, o in aqui é a mesma coisa que en, né? Então é meio cognato. Então, dein significa seu. E quarto significa de cima. Então, a palavra mais difícil aqui, que eu até aprendi vendo esse filme aqui, vernachlässigt. É negligenciar. Provavelmente eu estou falando errado, com certeza. Então, outra frase. Aí o Uncle Ben continua, ele fala: Du fängst in der Schule Streite an. Então, olha aqui, ó. Olha, perceba o seguinte. Fängst e an é a mesma palavra. Olha aqui, ó. Vem essa. Vou ter. Anfängst. Entendeu? É esse aqui. Essa palavra aqui é esse aqui, ó. É um tipo. É um verbo separado. Tipo no inglês que tem esse verbo separado. Em alemão é uma coisa. Então, perceba que esse an ele está ligado aqui, ó, fängst. Então, eu vou traduzir agora. Du fängst in der Schule Streit an. Então, você começa na escola, em sua escola, pode ser? Escola, brigas. Streita significa brigas, discussões. Mas no contexto do filme é briga. Então eu não vou colocar aqui que é discussão, mas pode ser também. Então vou colocar que é Schule, escola. Streita é brigas. E aqui é o mais importante que o fängst. Aqui, ó. Esse é o mais importante que você tem que aprender, ó. Agora a outra frase é: Ich habe damit nicht angefangen. Das habe ich dir gesagt. O Peter responde. Então, esse habe aqui é informal. Eu procurei assim, é informal, mas é informal de falar. O certo é ich habe, mas o Peter fala ich habe, como informalmente. Ich habe damit nichts angefangen. Isso significa eu não comecei. Então, esse damit, eu não comecei. Esse damit aqui, damit, significa isso, né? Isso em relação à briga. Eu não comecei a briga, isso que ele quis dizer. Então, eu não comecei isso. Esse damit significaria, nesse contexto, isso. Então, angefangen é o passado do verbo anfangen. Vou colocar aqui, ó. Anfangen é começar. E angefangen é o passado do verbo anfangen. Passado. E o anfangen é presente. Tanto que a primeira frase ali é uma contração, né? Du fängst in der Schule Streite an. Então esse an e o fängst é uma contração, uma conjugação do verbo.
no verbo quando o cara fala você, né? Du. É uma conjugação. Então, das habe ihr, não, das habe ich dir gesagt. Então, eu já falei a você isto. E olha aqui, ó, olha que interessante aqui, ó. O das, nesse contexto, significa isto, né? O das, geralmente, a gente traduziria como o que, né? Como eu tinha dito anteriormente. Traduziria como o que. Mas nesse contexto, das é isto, né? Isto em relação à briga. Não comecei destraita. Eu acho que é destraita. Ou distraita, não sei. Mas então, a briga aqui. Raba significa ter, né? Como eu já tinha falado. Ich significa eu. Falei, né? Gesagt. Gesagt é o passado do verbo sagen. Sagen, ó, sagen. Sagen e gesagt. Esse aqui é no presente. E esse aqui é o verbo no passado. E também já conjugado. Eu acho que na terceira pessoa, não sei informar. Não, na primeira pessoa. Ich gesagt, né? Eu tenha dito. Eu já falei, né? Gesagt seria traduzido aqui como falei no passado. Passado do verbo falar. E dia aqui é você. Dia aqui é você. E raba não tem como traduzir aqui. É assim que os alemães falam. Agora outra frase. Aber du hast. Não. Aber du hast ihn verdammt nochmal beendet. Então, o in aqui nesse contexto, ele está relacionado à briga. Então, ele falou assim, você acabou com a droga da briga. Você, de novo, acabou com a droga da briga. Então, aba significa mais. Mas você tem ela, a briga, né? A briga. Novamente finalizado. Então, você finalizou a briga de novo. Então, verdammt é uma partícula que expressa, que dá uma intensidade também. Não tem como traduzir. Verdammt pode significar várias coisas. Mas nesse contexto aqui, ele está sendo... O tio Ben, ele fala de um jeito... Esse verdammt, essa palavra aqui, ele dá uma força à frase. Então ele falou assim, você estragou a droga da briga. Não? Então esse verdammt seria similar a dizer a palavra droga, né? Droga da briga, entendeu? Você novamente finalizou isso aí. Eu não traduzi aqui como droga porque seria errado também. Mas esse verdammt intensifica. Ele poderia ter falado assim, aber du hast ihn nochmal beendet. Também seria certo. Sem esse verdammt. Mas o verdammt intensifica, como eu tinha falado na palavra anterior que eu tinha explicado no vídeo. Também intensifica a palavra. Ele poderia ser sem. A frase poderia ser sem. Esse verdammt ele intensifica. Que intensifica que ele tá bravo, o tio Ben. Então, aqui novamente eu tinha colocado normal. E agora outra frase significa... Hat ich denn weglaufen sollen? O Peter pergunta. Hat ich denn weglaufen sollen? Né? Então ele pergunta assim, eu deveria ter fugido, né? Eu deveria ter fugido. Então olha aqui, ó, weglaufen significa fugir. E sollen significa dever. Then também de novo, ó. Then de novo. Também tem um valor de intensificação. Ele poderia ser, a frase poderia ser sem esse then, né? Poderia ser hat ich weglaufen sollen. Poderia, essa frase estaria certa, seria normal. Agora o then ele intensifica, né? Intensifica que o Peter ele está realmente frustrado, né? Então e você sabe, né? Que significa eu. Rata significa ter. Então, outra frase. Nein, du sollst nicht weglaufen. Aber. Então, de novo, weglaufen, né? Significa não, nein.
Você não deveria ter fugido, seria, né? Fugir. Mas, né? Então é bem fácil isso aqui, ó. Sollen significa dever e significa não, né? Weglaufen que é o mais difícil, né? Significa fugir. Então, vamos lá para outra frase. Peter, hör zu, du verhandelst dich. Ich habe in deiner Eltern genau dasselbe durchgemacht. Então, olha aqui, ó, uma frase bem longa, vamos por partes. Peter, hör zu, significa Peter, ouça. Peter, ouça. Du verhandelst dich. Você está se transformando. Você se transforma, significaria. Você está se transformando. Isso que ele quis dizer. Então, verhandelst significa transformar, certo? E dich significa você. Não tem como colocar em português. Du significa você também. Agora, ich habe in deiner Eltern genau dasselbe durchgemacht. Então, eu tenho em sua idade ter experienciado exatamente o mesmo. Então, olha aqui, ó. Até coloquei aqui, porque é importante. Genau dasselbe durchgemacht. Então, ter experienciado, não, exatamente o erro, exatamente o mesmo. Desculpa. Então, durchgemacht significa experienciar. Você vê que é interessante aqui, ó. Da selva significa mesmo, né? Genau da selva significa o mesmo. Então, a palavra mais difícil aqui seria durchgemacht e verhandelst, né? In deiner Eltern significa em sua idade, experienciado, como eu já expliquei. Durchgemacht, da selva, como tinha explicado, é aqui, ó. Genau da selva, o mesmo. Genau significa exatamente. Aqui o Word apareceu um negócio vermelho, então é difícil de ver. Mas esse genau aqui, ele significa exatamente. Aí o da selva significa o mesmo, né? Agora a outra frase. Nein, nicht genau da selva, né? Então, não exatamente o mesmo. De novo, né? Repetindo. Então, nicht significa não também. Genau, como falei, exatamente. E da selva significa o mesmo. Agora outra frase. Aí, du bist erst in der Eltern, wo sich für einen Mann entscheidet. Aí ele pausa, né? Essa é a primeira frase. Até coloquei aqui, ó. Du bist erst in der Eltern, você está apenas na idade. Significa que ele ainda irá ficar velho. Esta é um advérbio de condição mutável, pois o Peter ainda irá envelhecer. Então, olha aqui, ó. O est como eu tinha explicado aqui, ele tem esse negócio de pode ser mudado, entendeu? Então, seria traduzido assim, ó. Então, aí essa seria a diferença do verbo est e nua. Olha aqui, ó, nua e este, ele é muito complicado a diferença de essas duas palavras significam apenas em português. Existem muitos vídeos no YouTube que você pode procurar aí para ver a diferença entre eles. Então por isso que eu coloquei essa pequena mensagem aqui, ó, que este ele significa apenas, mas ele é diferente do nua, que também significa a mesma palavra, porque ele é mutável, é uma condição mutável que o Peter ele vai envelhecer. Então, seria traduzido como eu já tinha falado aqui, ó. Você está apenas na idade, vírgula, aí significa aonde, sich von einem Mann entscheidet. É aonde um homem decide. Não tem como traduzir tudo aqui, entendeu? Não tem como, porque o alemão não é português, então não tem como traduzir. Olha aqui, ó. Mas wo significa aonde. Einen Mann significa um homem. E entscheidet significa decidir.
Olha aqui, ó. Aí esse sich fuhr não tem como traduzir em português. Não tem como traduzir. Agora vamos lá para outra frase. Aí ele continua a mesma frase. Was fuhr ein Mann in der Rest seiner Lebens sein wird. Então, você decide, ó, é uma continuação, onde o homem decide o que um homem, que tipo de homem o resto da vida ele vai ser. Isso que ele quer dizer. O que um homem, ele, o resto de sua vida irá ser. Então, olha aqui, ó. Ein Mann, bem fácil, é um homem. Er significa ele. Então, seines Lebens significa sua vida. E irar significa wird. Né? Wird significa irar, é o futuro. E sein significa ser. Né? Você pode perguntar por que é vai for. Você não tem que se perguntar. Porque é assim que é a língua deles, né? Você só pode, tipo... Eu estou traduzindo o que dá para ser entendido pelo português, né? O que é para melhorar a sua compreensão, né? Então, ó, o vai significa o que, tá ok? For não tem como traduzir aqui. Ein Mann significa um homem. Er den Resten, né? Ele o resto da vida. Irá ser, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, literal. Não literal. Esse é o literal. Seria... O que significa? Que tipo de homem ele será para o resto de sua vida. Esse que é o significado dessa frase. Que tipo de homem? Então, aí continua o tio Ben, fala assim: Pass auf, in wen du dich verwandelst. Então, pass auf significa se cuida, fique atento. Fique atento, eu colocaria. Fique atento em quem você se transforma. Então, olha, verwandle significa transforma. Então, fique atento. Pass auf. Wen significa quem. Você significa dies, né? Ou do. É a mesma coisa. Olha aqui, ó. Dies verwandle, né? Então, eles falam assim, você transforma. Porque o dies também significa você. Assim que eles falam. Até coloquei, ó, a palavra mais difícil é o verwandast. Então, que significa transformar. Transforma, mudar. Agora, continua ele. Dieser Typ, Flash Thompsons. Hat sicher verdient, dass du ihn verprügelt hast. Agora, dieser Typ significa este cara. Aí ele fala Flash Thompson. Ele certamente ganhou o que ele bateu tem. Isso que seria então, esse que seria o literal, né? Dieser Typ, tipo esse cara, Flash Thompson. Hat sicher verdient. Verdient significa ganhar. Sicher significa certamente. E aí agora o que? O que significa das. Aí do significa aqui você. In significa ele. Verprügelt, eu até coloquei aqui, significa bater em alguém. Então, verprügelt significa bateu. E has significa tem, ter. A palavra mais difícil é verprügelt. Agora outra frase. Aber nur weil du ihn verprügeln kannst, gibt dir das noch lange nicht das Recht dazu. Então, mas é apenas, ó, de novo, tá vendo? Ó, nua, que eu tinha falado anteriormente. Então, olha aqui, agora você tá vendo um outro exemplo com o verbo nua. Não, com a palavra nua. Então, aber nur weil, mas apenas porque você bateu nele, pode bater nele, não existe
Não há, na verdade. Não há. Não tem como traduzir. Seria o que ele quis dizer nessa frase. Eu vou escrever aqui. Ó. Não há motivo. Não há motivo e direito. E direito para isso, né? Então, olha aqui, ó. Rest. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Rest significa direito. Mas não tem como traduzir. Não tem como traduzir essa palavra aqui, ó. É muito difícil de entender o alemão por causa disso. Tem algumas coisas que você pausa aqui, você tem que aprender com prática e prática. Mas aqui você pode entender algumas coisas aqui, ó. Verprügeln significa bater, cansa significa poder, cansa aqui, ó. Por isso que eu coloquei pode aqui. Gib dir das noch lange nicht das Recht dazu. Então dazu significa para isso. Mas não tem como traduzir isso aqui. Não tem como traduzir essa segunda parte aqui, porque é difícil. Mas você pode identificar algumas palavras aqui, ó. É uma expressão, por isso que não tem como traduzir. Aqui, ó. Tem o nor, significa ainda. O nicht significa não. E não tem mais o que trazer aqui. Mas tudo isso aqui significa isso aqui. E aí você tem que ir prática e prática para entender. Né? Aí vamos continuar. Vergiss nicht mal. Aus grosser Kraft folgt grosser Verantwortung. Então, nunca se esqueça. De grandes poderes seguem grandes responsabilidades. É da frase muito conhecida, né, em português. Nunca se esqueça de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Eu coloquei aqui o literal aqui, porque é assim que eles falam aqui, ó. Por exemplo, grosser Kraft, né? Kraft significa poder, grossa significa grande, folgt significa seguir e grossa também, ó, de novo, Verantwortung significa responsabilidade. Então, e agora, vergiss significa esquecer e niemals significa nunca. Então é essa frase mais fácil de toda a aula aqui, né? Porque é muito fácil de lembrar. Agora, continua. Hast du etwas Angst, dass ich mich in einer Verbrechen verwende? Então, você tem algum medo de eu se transformar em um criminoso? Então, olha aqui, ó. Has significa tem, du significa você, etwas Angst. Então, ele está falando algum medo. Angst significa medo. Das, não tem como traduzir aqui. Mas das significa que, né? Ou o que. Na frase anterior tinha essa palavra. E significa eu. Ah, tá. Eu escrevi errado. Das significa que. Então, que eu se transformar... Você tem algum medo de eu me transformar em um criminoso? Por isso que seria difícil, né? Tem que ler tudo, né? O português tem que concordar. Então, de eu se transformar em um criminoso. Então, vamos continuar. Verwandel significa transformar. Einen significa um. E Verbrechen significa criminoso. E olha uma coisa interessante, que todos os substantivos em alemão tem a primeira letra em maiúsculo, então é fácil de identificar. Angst, medo, substantivo. Verbrechen, criminoso, substantivo. Criminoso, escrevi errado. Hol auf dir Sorgen zu machen, né? Então o Peter responde: pare. Ele fala assim: pare de ter preocupações. Pare de ter preocupações. Literalmente ia ser pare você preocupações fazer. Isso seria o literal. Isso seria o literal da palavra. Por quê? Porque hol auf significa pare, dia, né? Você, Sorgen significa preocupações, zu machen significa fazer. Então, bem fácil aqui, ó. Preocupações, Sorgen.
Agora outra frase. Irgendwas ist anders. Ich kann schon dahinter. Aber halten mir bitte keine Vorträge. Então, irgendwas significa... Calma aí. Irgendwas significa algo. E isso significa anders significa diferente. Então ele tá falando assim... O que ele quis dizer? O que ele quis dizer significa... As coisas são diferentes, né? Cada coisa tem um contexto, né? Cada coisa tem seu contexto. Isso que ele quis dizer. Por isso que ele disse algo é diferente, né? Aí ele disse Ich komme schon dahinter, que significa uma expressão que significa eu já estou na frente, já estou avançado. Eu já estou ele quis dizer que ele já sabe o que fazer, ele já é responsável o suficiente, ele sabe o que fazer se acontecer algo errado. Isso que ele está querendo dizer. E não tem como traduzir isso aqui, também é uma expressão. Então poderia ser traduzido como eu já sou responsável o suficiente. Poderia ser. Mas não tem como traduzir. Essa é uma expressão. Expressão. Agora, aber hatte mir bitte keine Vorträge. Então, mas, por favor, não me dê uma lição. Então, halta significa pare. Halta significa pare, mas não tem como traduzir aqui, né? Eu coloquei não me dê uma lição. E bita significa por favor. Kaina significa não. Então, e Vorträge significa lição, que é o mais importante aqui, ó. Isso aqui também não tem como traduzir, é uma expressão, né? Aber hatte mir bitte keine Vorträge. Então, mas por favor, pare de dar lições, né? Porque o tio Ben tá tentando dar uma lição pra ele. E o Peter, ele não queria ouvir essa lição, não queria ouvir essa frase aí, toda essa situação aí, ele não queria. Então, é outra expressão que não tem como traduzir. Isso também é muito difícil aí para as pessoas que estão aprendendo alemão, né, também. Mas fique tranquilo que com o tempo você vai praticando e vai melhorar isso aí. Outra frase, ich will dir keine Vorträge halten und auch nicht predigen. Und ich weiß, ich bin nicht dein Vater. Então, ich will dir keine Vorträge halten. Tipo, eu não quero te dar uma lição de moral, isso que ele está querendo. Então, Vorträge é lição, halten Vorträge halten é dar uma lição, né? Não tem como trazer porque halten não significa dar. Então, eu não posso colocar aqui halten significa dar. Mas nesse contexto significa, né? Will significa querer. Dia significa ter. Keine Vorträge. Keine significa não. Eu já vou colocar aqui a não. Então é isso aí. Agora, und auch nicht predigen. Então, e também não pregar. Não dar uma lição, né? Como eu falei. Pregar, tipo, no sentido de dar um sermão, né? No sentido de dar um sermão. Und ich weiß, ich bin nicht dein Vater. Então, eu sei que eu não sou seu pai. Então, weiß significa saber. Ich bin, né? Significa eu sou, né? Ich bin nicht, eu não sou. Então, bin significa não, sou. Nicht significa não. Dein significa seu. E Vater significa pai. Agora, outra frase. Dann hol auf so zu tun, als wärst du es. Então, pare de fazer como se você fosse ele. Então,
Esse aqui, ó, ele está relacionado à figura paterna. Então, a figura paterna é como se fosse uma coisa, entendeu? É uma posição. Por isso que significa esse, entendeu? Mas não significa ele, tá? Esse é relacionado à figura, né? A figura lá na Alemanha, ele é dito como esse, é um objeto, não uma figura. Então, dann significa então, hol alf significa pare, parar. Zotsu tun também não tem como traduzir esse zotsu. Tun significa fazer. Els. Els significa como. Veles. Veles significa fosse, né? Seria fosse. E du significa você já sabe. E esse significa, como eu tinha falado, a figura do pai, né? Ele, né? Aí o tio Ben fala assim, gut, né? Bom. Aí, e a outra frase, ich hol dich und 10 wieder hier ab. Então, eu te pego aqui às 10 novamente. Então, olha aqui, ó. Observe aqui, ó. Abholen significa pegar, por transporte. Então, olha aqui, ó. Abholen. Esse é o verbo aqui, ó. Hol e up. Então, abholen. Então, pegar. Então, und vida, né? Vida significa novamente. Die significa ter, né? Então, isso aí aqui significa here. Então, isso aí, essa é a aula. Vou disponibilizar, vou fazer um deck assim no Anki. Vai ter um monte de expressão, vou fazer igual esse aqui. Vou colocar assim, que é uma expressão. Vou colocar lá no site Apoia-se, para quem tá me apoiando lá. Se gostou do vídeo, veja os outros vídeos. Se você não viu ainda, é bom para estudar. Veja a playlist que eu coloquei aí. A playlist vai estar na descrição. E é isso aí, eu espero que tenha gostado e até mais.